O Senhor é o Deus dos vivos, não dos mortos, pois todos vivem para Ele, pois todos vivem para Ele. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nossos encontros, lembrando que hoje é sabadão. E obrigado a você que nos ajuda a continuar produzindo, nos ajuda a continuar pensando. Durante a semana tivemos aí, né, o desmonte aí, a revelação que já sabíamos claramente do envolvimento de alguns generais, de alguns oficiais superiores no golpismo do 8 de janeiro. Durante os 4 anos de governo Jair Messias Bolsonaro, nós tivemos aí o envolvimento, né, de oficiais do Exército, também do próprio presidente da República, na intenção de não ter eleição em 2022. A tentativa de voltar ao golpe de 64. Na história do Brasil, no século passado, todas as conquistas, as grandes conquistas, no campo da política, direto ou indiretamente, conquistas negativas, inclusive, foram através das Forças Armadas. Tivemos aí sempre a linguagem que o Exército, as Forças Armadas, eram as reservas morais para o nosso país, para a nossa pátria, para a nossa realidade humana. E você vê isso ocorrendo até mesmo no nascimento da República. Quem vai lá e dispõe o imperador é os militares. Marechal Deodoro da Fonseca lá, vai lá e tira ele lá, o imperador, da sua cadeira e fala assim, acabou. Acabou! Depois você vai ter isso ocorrendo, né, na Revolta Prestes, Coluna Prestes, a questão da posse de Getúlio, o apoio dos militares, e também, no sentido amplo ainda, em 64, com o projeto estadunidense de evitar que surgisse unidades comunistas nos países sul-americanos no mundo. Então, houve o projeto de domínio. E sempre usaram o exército, e como costumo dizer, como já dizia meu diácono, irmão de fé, irmão diácono Fanuel Rafael, já falecido, era militar, fuzileiro naval, ele dizia que sempre usavam as Forças Armadas como cachorro de ataque, como força de ataque, de defesa, e sempre a Força Armada foi manipulada, mas também, na verdade, a Forças Armadas se deixava manipular para obter vantagens, e sempre tinha por trás algum jogo de interesse. Foi assim em 45, quando eles voltaram da Segunda Guerra Mundial, os oficiais começaram a questionar porque eles foram na Europa lutar pela libertação de um regime totalitário, de um regime fascista, né, do nazismo, etc. e tal. E no Brasil nós tínhamos aqui uma ditadura de 15 anos, com Vargas. E também em 64, quando nós temos a manipulação do sistema, da mídia também, inclusive a TV Globo está envolvida, estava nascendo na TV Globo na época, envolvida no sentido de beneficiar os Estados Unidos. O diácono Fanuel, já falecido, dizia: as Forças Armadas sempre vieram para fazer o serviço sujo daqueles que estão no poder. Seja o empresariado, os ricos, poderosos, tem o lema de servir ao povo, mas sempre se serve, porque o salário dos generais nunca atrasa, o salário dos militares dificilmente atrasa, e ela anda sempre na vantagem de se dar bem. Essa é a realidade que nós estamos vivendo também ainda hoje, com as Forças Armadas aparelhadas, ainda com a ideologia de combater um pseudo-comunismo. Repare bem, de 80% dos militares no Brasil falam que são de direitas, falam que são cristãos, e hoje nós temos muitos militares protestantes, sobretudo, mas se você for ver bem a prática dele dentro da caserna, inclusive eu lembro da minha época de militar, tem nada a ver com Jesus, nada a ver com a ideia de família, muitas das vezes. Vamos nós para o Evangelho do dia.
quando avança. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 20, versículo 27 ao 40, já estamos com Jesus no templo e chega lá os cidadãos, né, que não acreditam, que sabemos que a religião judaica era dividida em alguns grupos. Tinha os essênios, tinha os zelotas, tinha os saduceus, tinha os fariseus, e todos eles, haviam entre eles, como no cristianismo existe, como toda grande religião, havia grupinhos entre si que discordavam de alguma coisa. Por exemplo, a Igreja Católica fala da existência do purgatório. A Igreja Católica Ortodoxa diz que não existe purgatório. A Igreja Católica Romana fala da virgindade de Maria antes, durante e depois do parto. A Igreja Protestante já não acredita nessa virgindade. A Igreja Católica, como diria Padre Carlos Antônio, enche Maria de penduricários. É Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora cheia de penduricário. A Igreja Católica tem essas penduricários de Maria. Desculpe pela ofensa, não é ofensa, viu, cristãos católicos? A Igreja Ortodoxa acredita que Maria é Santa Maria, Mãe de Deus, como também a Igreja Católica Anglicana. O anglicanismo defende o único título de Maria que vale, que é o título de Santa Maria, Mãe de Deus. Então, a gente observa bem que diferença de doutrina tem em todo lugar. Contudo, Jesus é feito uma pergunta doutrinária hoje. Aí fala da história de 7 irmãos que se casam com a mesma mulher, e esse casamento não gera filhos, e nós sabemos muito bem como funciona o sentido de ter um descendente, e o compromisso era que o primeiro filho desta união com a cunhada, que é a lei do levirato. Inclusive, nós temos na família de Davi, isso mesmo, a família de Davi, temos Ruth e Boaz. Ruth tem o seu marido que falece, vem a morrer, também a sua sogra também, que é a Noemi, também não tem marido, e não tinha nenhum descendente para dar continuidade à sua descendência. E a lei do levirato era permitido que casasse com um parente próximo, não só o irmão, um parente próximo. Então, Ruth se casa com Boaz e gera um filho, e esse filho, que é Obed, que vai ser avô de Davi, pai de Jessé. Então, se você olhar bem, dentro da linhagem de Jesus, houve a aplicação da lei do cunhado, ou a lei do levirato. E aí Jesus é questionado. Jesus traz para nós uma notícia que talvez alguns não saibam, que Deus é Deus dos vivos, ou seja, que todo aquele que segue o Senhor Jesus, todo aquele que segue o Deus Criador, o Deus Elohim, Jeová, Adonai, Javé, não morre, vive para sempre. Por isso, Jesus apresenta que na vida eterna, esse projeto de nascer, crescer, casar e morrer não existe, porque nós somos o eterno. Essa é a grande diferença. Porque nós temos um projeto humano, na sociedade humana tem isso, né? Nascer, crescer, morrer. Nascer, crescer, não é isso? Casar, multiplicar e morrer. O céu não precisa disso. Nós vivemos sobre a ótica do Cronos, né? Do Cronos, do tempo. E na realidade sagrada, não. E aí Jesus traz para nós uma mensagem falando que tanto Abraão como Isaac e Jacó estão vivos, quando ele se apresenta a Moisés. Um Deus que habita a eternidade, um Deus que vive conosco, um Deus que se faz conosco na sua natureza. E esse Deus que nos ajuda a crescer na nossa história de vida. Esse Deus que nos ajuda a sermos quem somos, na caminhada rumo ao projeto da salvação. Que possamos nós também, obedecendo às leis, mas sem esquecer que a lei de Deus é mais importante. Deus nos ajude, nos abençoe. Eu sou Daniel Nonato. O Senhor